Bom dia, galera linda, sejam bem-vindos. Rodrigo Martelli aí com vocês para mais um encontro de História 1, História Geral, módulo vermelho. E hoje iremos trabalhar nesse primeiro horário a crise do Império Romano. O Império Romano vai entrar em declínio, em decadência, e sua capital será tomada pelos germânicos, por um rei chamado Odoacro, que irá destronar Rômulo Augusto, o último imperador romano ocidental. Galerinha, e foi uma decadência lenta, morosa, não foi da noite para o dia. Séculos 3, 4 e 5, o império está entrando em decadência. Semana passada, na última aula, nós vimos o auge desse império romano, a Pax Romana, e a grande perseguição a cristãos e judeus durante a Pax Romana. E vimos depois que o cristianismo também se tornará a religião oficial do Império Romano, pelo Edito de Tessalônica, mas já no momento da crise desse Império Romano. E quais serão os 6 grandes fatores que irão provocar a crise romana? Esses são esses fatores que iremos trabalhar agora, now. Bom dia, Sabrina, Júlia, Lara, Ana, Bianca, Gilberto, Júlia, Noemi. Sejam bem-vindos, lindas e lindas. Primeiro fator que provoca a crise romana: corrupção política e administrativa. Bom, vamos lembrar que o Império Romano ficou gigantesco. Abrangia grande parte da Europa, o norte da África, região do Oriente Médio. O mar Mediterrâneo era chamado inclusive de Mare Nostrum. Roma colonizou em torno de todo o Mediterrâneo. O Império cresceu tanto que chegou a ter que ter 2 capitais: Roma ocidental e Constantinopla, antiga Bizâncio oriental. E aí a própria grandiosidade do império se tornou um fator dificultador em administrá-lo. A corrupção na estrutura pública não foi tanto de imperadores, mas de funcionários públicos corruptos. E essa corrupção fugia de controle dos imperadores. Era muito difícil de contê-la, até pela grandeza do próprio Império Romano. Outra causa da crise: traições militares. Traições militares dentro do exército romano. Rodrigão, os bárbaros eram dominados pelos romanos e eram escravizados. Sim, mas com o tempo, os bárbaros passaram a integrar o exército como soldados. Precisava proteger os limes mais distantes do império, as fronteiras mais longínquas. E aí os bárbaros vão entrando também no próprio Império Romano para defesa. É necessário pela falta de homens para proteger esse império. E essa galera dentro do exército que é bárbara, eles não têm lealdade ou fidelidade ao império ou ao próprio imperador. Vamos ter muitas traições militares. Galera, vamos ter generais que vão puxar o tapete de imperadores. Generais que vão acabar tendo mais poder do que os próprios imperadores em suas regiões. O imperador se deslocava muitas vezes pelas estradas? Sim, mas na época não tinha avião, né? Era muito difícil. Então, muitas vezes, o general era mais conhecido do que o próprio imperador. Rodrigão, rolou trairagens, general furando o olho de imperadores? E rolou até generais que viraram imperadores, por golpes de Estado, por traições, puxada de tapete. Isso foi minando o Império Romano. Por exemplo, nós vamos ter um imperador romano, só para citar um exemplo, que era croata. Diocleciano.
e era general, se tornou imperador. Diocleciano foi um imperador romano croata. Lá na Croácia, numa cidade chamada Split, até hoje tem um palácio dele, palácio gigante desse imperador romano croata, chamado Diocleciano. A Croácia, para quem não sabe, foi que tirou o Brasil da última Copa. Lembraram? Aquela camisa que parece pano de mesa, toda quadriculada, saca? Os caras tiraram a gente da Copa? Aham. Porque não teve um ordinário do Brasil para dar um bicude no meio daquele cara, derrubar ele. Acabou, o jogo estava acabando, enfiava o pé no cara, o cara caía. Relax. Mas não. Fomos eliminados pela camisa de pano de mesa, a Croácia. Então, tivemos até um imperador romano croata, Diocleciano. Depois vou mostrar uma arena aí, uma arena para vocês, lá na Croácia, pertinho do palácio do Diocleciano. As arenas romanas que vão ser construídas durante todo o Império, né? Também no período republicano. Depois falaremos disso. Então, traições militares também vão provocar a crise romana. Conflitos religiosos, que nós falamos na última aula. Os conflitos religiosos, as perseguições, vão também culminar com a decadência do Império Romano. Vamos lembrar que no auge do Império Romano, pagão persegue cristão e judeu. Na crise do Império Romano, o cristão persegue o pagão e o judeu. Então, esses conflitos religiosos envolvendo politeístas, chamados de pagãos, cristãos e judeus, vão provocar uma decadência do próprio Império Romano. Bom, o cristianismo vai acabar sobrevivendo ao colapso. Nós veremos isso. Mas o Império Romano vai ter muitos confrontos religiosos que vão provocar a sua também ruína, a sua decadência. Quarto fator, impostos abusivos sobre a sociedade. Impostos abusivos. Rodrigão, quem gosta de pagar imposto? Ninguém. Você fala assim, não, eu amo pagar imposto, agora paguei PVA. Ah, que massa, paguei PVA, você tem problema, vai tratar. Temos que pagar impostos porque são necessários. É uma forma do Estado agir, que o Estado gasta e arrecada. Mas quando os impostos tendem a ser abusivos, a galera pira geral. E no Império Romano, a população ficava muito sobrecarregada com impostos que eram recolhidos da base da porrada. Violência, saques, muitas vezes, que vai provocando com o tempo também a decadência desse Império Romano. Outro fator que provoca a crise, gastos exagerados do Estado, do Império, principalmente com uma política chamada pão e circo. Pão e circo. Depois nós vamos falar do último fator, tá? Bom, Gabizinho, desliga pra gente o ar. Valeu. Só pra gente... Valeu. Política do pão e do circo. O que seria, galerinha? O ar aqui, ele é bom que dá um refresco. Mas ele faz um barulho na cabeça da gente que a gente fica doidão, tá? Aí não que você desliga, parece que você tá no céu espiritual. Mas aí vai ficar quente de novo, vai parecer que tá no réu, aí a gente liga de novo o ar. E aí vem o barulho, aí depois fica suave, né? A gente vai moderando, né? Assim, tipo, um pouco de alface, um pouco de cachaça, um pouco de alface, né? Bom, mas voltando para cá, o que vai rolar, galerinha linda? O Estado romano, o Império Romano, vai gastar demais com a política do pão e do circo. O que seria essa política? A política de dar pão, água, vinho, uma alimentação basiquinha e espetáculos para a galera vibrar e esquecer dos problemas políticos. Esses espetáculos eram dados nas arenas romanas. Rodrigão, o Coliseu
não apenas o Coliseu. O Coliseu é a maior arena romana. Mas, galera, toda cidade romana tinha um teatro, tinha uma arena. E aí essa política do pão e do circo era mantida em todas as cidades romanas. Tinham muitas arenas na Europa, na África, na Ásia. Não era apenas o Coliseu em Roma. Galera, o Coliseu é tipo assim o Maracanã deles, o grande estádio, Maracanã. Mas também tinha Mineirão, Arena do Galo, Independência, Parque Antártica, hoje Allianz Arena, sacou? Beira-Rio do Inter, Fonte Nova na Bahia, tinha um monte de arenas menores. Vou mostrar algumas para vocês. E essa política de dar divertimento e o básico para se alimentar nas arenas espalhadas por todo o Império Romano fazia o Estado gastar de forma exagerada. Vou mostrar a primeira arena para eles. A primeira arena que eu vou mostrar para vocês fica numa cidade chamada Verona. Verona é uma cidade da Itália. Essa arena aí é muito bonita, por sinal, e é usada até hoje para shows. Olha que doideira. É uma arena romana, numa cidade da Itália chamada Verona. Ela é toda, tombada pelo patrimônio em sua parte externa. Já teve uma reforma, obviamente, na parte interna, mas a parte externa dela está bem preservada. É uma arena de aproximadamente 2.000 anos, tá? E ela é usada para espetáculos, para shows, para óperas. Igual usa o Mineirão, né? Igual a gente usa o Mineirão aqui, só que essa é uma arena que tem 2.000 anos, fechou? O Mineirão é muito jovem, né? O Mineirão é da década de 60 do século 20, então não dá nem para comparar. Aí, inclusive, nessa imagem está sendo encenada uma ópera chamada Nabucodonosor. Então, essa arena de Verona, muito bonita também, até parecida com o Coliseu, mas tem suas diferenças, tá? Próxima arena. Essa arena que vocês estão vendo é numa cidade italiana chamada Pompeia. Pompeia é uma cidade do sul da Itália que hoje é um sítio arqueológico. A cidade foi toda destruída pelo vulcão Vesúvio, no século I da era cristã. Então, por exemplo, essa arena aí que vocês estão vendo de Pompeia, ela não é utilizada mais. Entendem? Lá é um sítio arqueológico. O vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia, ele entrou em erupção e as lavras do vulcão e as cinzas do vulcão soterraram essa cidade inteira. Essa cidade e também uma cidade vizinha chamada Herculano. As duas foram soterradas, pela erupção do vulcão Vesúvio. E as cidades ficaram soterradas durante séculos e séculos. Elas foram redescobertas bem recentemente. E aí elas foram escavadas, fizeram pesquisas arqueológicas e se descobriu muito da civilização romana, tá? Por quê, Rodrigão? Porque a cidade de Pompeia que vocês estão vendo aí e a cidade de Herculano, que é uma cidade vizinha, pararam num tempo. Tipo assim, ficaram congeladas no século I da era cristã. Porque o vulcão, as lavras e as cinzas do vulcão soterraram as cidades. E aí o tempo parou. E aí quando essa cidade foi redescoberta, ela foi muito importante para se estudar o mundo romano antigo, pelos vestígios arqueológicos da cidade. Por exemplo, as pessoas que estavam em Pompeia foram petrificadas. Petrificadas. Sabe o que é isso? Elas morreram e ficaram intactas, só que petrificadas. Eu vou mostrar uma pessoa para vocês, agora mesmo. Se você estava dormindo, você ficou petrificado dormindo. Algumas estavam sentadas no vaso, fazendo suas necessidades, ficaram petrificadas no vaso. Outras pessoas estavam, de repente, fazendo amor, transando, ficaram petrificadas transando. Muito doido. É como se a cidade tivesse parado no tempo. E aí, quando ela foi redescoberta, séculos e séculos depois, ela foi muito importante para se pesquisar e saber como que era o modo de vida dos romanos, lá no século I da era cristã. É uma cidade que fica no sul da Itália, perto de Nápoles. E tudo que chegava para abastecer a capital, Roma, pelo mar Mediterrâneo, geralmente chegava por Pompeia. Você tinha uma grande estrada que ligava Pompeia a Roma, a capital. Fechou? Próxima imagem. Aí sou eu recolhendo algumas areinhas para vender em Betim. Eu vendi em Betim muita areia de Pompeia e ganhei dinheiro. Próxima imagem.
Tô brincando, fiz isso não, tá, gente? Zoeira. Na próxima imagem, vocês vão... Aí uma pessoa petrificada, uma pessoa morta. Ah lá. Estão vendo ali em cima? É uma pessoa morta do século I da era cristã e ela ficou petrificada. Ela ficou daquele jeitinho, né? Um aluno me perguntou se dava para colocar o dedo nessa pessoa para ver se está dura ou se está mole. Eu acho que ela está dura, tá? Mas você não pode colocar o dedo não, porque aí tem uma grade na frente. Eu estou tirando a foto, colocando a câmera depois da grade, mas tem uma grade. Então não dá para você tocar nesses objetos. Todos esses objetos que vocês estão vendo aí foram retirados de Pompeia, inclusive o corpo humano, que vocês estão vendo aí, né? Das pessoas que foram soterradas quando o vulcão entrou em erupção. E Pompeia hoje é um sítio arqueológico para pesquisas sobre o Império Romano. Tem um filme também chamado Pompeia, eu vou indicar para vocês, assistam um filme chamado Pompeia, é bem legal. Eu acho que semana passada eu indiquei um filme chamado Alexandria, se não estou fazendo agora. Alexandria é um filme que vai trabalhar os conflitos religiosos entre cristãos, judeus e pagãos. E vai mostrar a morte de uma filósofa e matemática chamada Hipátia, que era uma professora e que acabou morrendo pela intolerância religiosa nesses confrontos entre cristãos, pagãos e judeus. Agora, tem um filme chamado Pompeia, que vai trabalhar um pouco, né, da destruição da cidade pelo famoso vulcão Vesúvio, né? Então, a cidade, como parou no tempo, ela foi muito importante para se estudar o mundo romano, né? Para saber muitas coisas que aconteciam em Roma. Fechou? Próximo. Essa arena que eu vou mostrar agora para vocês é uma arena que fica na Croácia. É uma arena chamada Pula. Pula, de pular, pula. E é muito bonita, né, arquitetonicamente falando. Essa arena fica no litoral da Croácia, aquele país que tem a camisa de pano de mesa, que tirou a gente da Copa do Mundo, e é uma arena que fica perto do palácio do Diocleciano. O Diocleciano foi um imperador romano croata, e aí lá na Croácia, além de ter o palácio dele, numa cidade chamada Split, tem essa arena numa região chamada Pula. É uma arena muito bonita arquitetonicamente, muito bem preservada, e que ainda é usada hoje, né, para alguns espetáculos. Ana, tem essa música mesmo, Pompeia. É uma música que infelizmente não tem uma letra que trabalha tanto. Fala de Pompeia, mas não tem uma letra que poderia ser, na minha opinião, mais bem trabalhada, a letra da música. Tem uma letra assim que fala de Pompeia. Só que não é uma letra tão bem trabalhada, na minha opinião, mas é uma música legal sim, que fala de Pompeia. Sim, com certeza. Eu acho que ela podia ter explorado mais o acontecimento, né, do vulcão Vesúvio na própria letra da música, mas eu já vi, sim, essa música. É até legal, a música é legal. Então, uma arena romana fora da Itália, por exemplo, na Croácia. Tinha arena romana também na Tunísia, na África, em várias partes. Então, eles gastavam demais. Próxima é o Coliseu. Coloca o Coliseu aí pra gente. Aí o Coliseu. Coliseu é o Maracanã deles, né? No centro de Roma. Aquela parte maior está mais preservada, do lado está quebrado, né? Terremotos, incêndios, destruíram o Coliseu. Então aquela parte que está menorzinha ali de altura, né? Na arquitetura, ia até lá em cima, tá? Então ia até lá em cima, juntamente com a parte mais alta. Bom, o Coliseu, gente, foi construído em Roma, no lugar onde era o Palácio do Nero. Já ouviram falar de um imperador que colocou fogo em Roma? O Nero. Ele era de uma família, de uma dinastia chamada Claudiana. E aí onde fica o Coliseu hoje, tinha um grande palácio do Nero. Palácio, assim, super luxuoso, sabe? E o Nero colocou fogo em Roma, uma loucura danada. E aí, quando a família dele perdeu o trono, a família Claudiana, entrou uma outra família para reinar Roma, né? Para ser imperadores. A família Flaviana. Inclusive o nome do Coliseu muita gente não sabe. É Anfiteatro Flaviano, pela dinastia Flaviana. Quem construiu essa dinastia? Os imperadores Vespasiano e Tito. Inclusive Vespasiano tem uma cidade aqui pertinho da gente, né? Com o nome de Vespasiano. O Coliseu é do início da era cristã
E quando Vespasiano e o Tito fizeram o Coliseu, a dinastia Flaviana, era para simbolizar o povo romano no lugar do palácio do Nero. É tipo o marco da nova dinastia que está entrando no trono romano, saca? A dinastia Flaviana. E o Coliseu ia simbolizar o povo romano no lugar do palácio do Nero, que simbolizava o luxo, a loucura de um imperador louco como Nero. Bom, Coliseu é de Colosso, né? Mas o nome Anfiteatro Flaviano. Agora, o Coliseu simboliza muitas mortes. Muitas mortes. Violência, escravização. Só para você ter uma ideia, 60 mil judeus foram tirados de Jerusalém, sequestrados para construir o Coliseu. 60 mil, só de judeus, para construir o Coliseu, trabalhando como escravizados, tirados de Jerusalém. Fora outros escravizados que morreram na construção do Coliseu. Então aí já lembra muita morte, dor e sofrimento. E os espetáculos aí dentro, todos lembram morte, sofrimento, violência. Aí muita gente fala assim, Rodrigão, então o Coliseu tinha que ser destruído. Não. Por quê? Para as pessoas conhecerem a história, conhecerem o que aconteceu lá dentro, para que a história não se repita. Rodrigo, mas pode repetir? Pode. Não pense que não. A história se repete ou se reinventa? Quer ver que eu vou dar um exemplo para vocês? Ou melhor, dois? Vão lá dar dois exemplos? Escravização de pessoas. Quando o Império Romano entrou em decadência, a escravização entrou em decadência. E aí as relações de trabalho vão começar a mudar na Europa, de escravização para servidão. O escravizado romano começa a ser substituído pelo camponês, pelo servo medieval. E aí muita gente pensou que de repente a escravização não voltaria mais. E voltou. E de uma forma mais violenta e mais agressiva. Rodrigão, qual? A escravização do africano, a escravização do indígena. No período moderno, que é muito tempo depois, e que nós estamos trabalhando em História 2. A escravização de povos originários da América e a escravização do africano, que é uma escravização ainda mais violenta do que a da antiguidade. Porque na antiguidade o escravizado tinha direito de ter família. Na escravização moderna, não. E ela tem caráter étnico, de tráfico, de lucro, transcontinental. Então ainda volta de forma mais violenta, mais agressiva. Entendem? Vamos dar mais um exemplo? Quando Hitler morreu, a galera pensou que o nazismo estava sepultado. Que a semente do nazismo tinha morrido com Hitler. Tem ainda, até hoje, jovens que se dizem nazistas. Entendem? E que ficam desfilando com bandeiras, pregando a supremacia ariana. Entendem? Então a história se repete, ou se reinventa. Então é necessário ter o Coliseu para as pessoas saberem o que aconteceu ali. Entenderam? Para que aquilo não se repita. É uma história de dor e sofrimento. E aí Roma gastava demais nesses espetáculos. Gente, inauguração do Coliseu, Gabi, sabe quantos dias que foram de inauguração do Coliseu? 30, legal, Gabi. Carnaval são 4 dias. Só que o Coliseu foram 100 dias. 100 dias de espetáculos na inauguração do Coliseu. Olha, espetáculos de morte, de violência. Tinha teatro? Sim, mas tinha batalhas entre gladiadores que lutavam até a morte. Chegamos a ter batalha naval no Coliseu, galera. Os romanos, eles construíram muitos aquedutos, né? Desenvolveram muita física, né, os romanos, para os aquedutos que levavam águas em pontos muito distantes do Império. E eles conseguiam alagar o Coliseu com água, colocavam barcos lá dentro para fazer batalha naval e a galera lutando até a morte.
chegaram a fazer no Coliseu caçadas em florestas. Sabe o que é isso? Colocavam uma floresta no centro do Coliseu, armada, né, com árvores, e aí colocavam animais exóticos. Colocavam animais que eles pegavam na África e na Ásia, e que os romanos ficavam doidos, né? Tipo assim, rinoceronte, hipopótamo, leões, girafa, crocodilo, cobras e ser humano, para se matarem. E a galera vibrando com aquela loucura. Então isso aí lembra muita morte, destruição, sabe? E gastaram demais. Não apenas nos espetáculos no Coliseu, mas em várias arenas romanas, né? Era uma política chamada do pão e do circo, né? Que era muito comum e provocava muitos o quê? Gastos do Estado. Bom, depois eu vou passar um vídeo para vocês lá no Coliseu, tá, gente? Falando um pouquinho mais sobre a construção do Coliseu, fechou? E o último, a presença dos bárbaros, que estão dentro do Império Romano, né? Escravizados ou até no próprio exército, e as invasões bárbaras. As invasões bárbaras vão acabar destruindo esse Império Romano. Lembrando que os povos bárbaros eram povos que não falavam latim ou grego e não seguiam a cultura romana. Os romanos dominavam esses povos, que os romanos taxavam-os de inferiores, de uma forma pejorativa, só que a cultura bárbara é muito linda, muito interessante, diferente da romana. E aí, quando o Império Romano vai entrando em decadência, os povos bárbaros que estão fora desse império começam a invadi-lo, como os visigodos, os ostrogodos, os hunos, os magiares, os celtas, no futuro os vikings. Vários povos germânicos, principalmente, vão destruir esse Império Romano, aproveitando a decadência. Roma dominava e Roma se enfraquece. Aí os bárbaros percebem que agora é hora de pisar no pescoço dos romanos. E esse Império Romano, inclusive, tem sua capital tomada por um rei chamado Odoacro, germânico, no ano de 476 d.C. Essa aqui, inclusive, é uma marca de início da Idade Média, século V. É a queda do Império Romano. Próxima aula eu vou repetir essa linha de tempo, mas o século V é a queda de Roma, é a tomada da capital ocidental do Império Romano. O lado de lá vai sobreviver, né? Constantinopla vai sobreviver e o Império Romano lá do lado oriental, que vai ser chamado de Império Bizantino, depois veremos isso, vai durar ainda aproximadamente 1000 anos. O marco de passagem da Antiguidade para a Idade Média, inclusive, é a queda desse Império Romano, com capital em Roma, tomada por um rei chamado Odoacro, germânico, bárbaro na visão dos romanos. Rodrigão, mas vão ter muitas invasões bárbaras sobre esse império? Sim, antes da tomada da capital e depois também. Vamos ter uma grande luta entre romanos e outros povos. Inclusive os celtas, ao invadirem a região, vão destruir as 12 tábuas, aquelas leis escritas de Roma, né? Por isso que as tábuas não existem mais. Mas existem registros das leis romanas, né? Das 12 tábuas. Então, reparem, são vários fatores que vão provocando a crise do Império, né? Nesses séculos 3, 4 e 5. E, obviamente, né? É uma decadência lenta, morosa. Não foi da noite para o dia. Até sua capital ser tomada pelos, né, bárbaros. Eu vou colocar um vídeo agora para vocês, galera, que eu gravei lá em Roma, no Coliseu. Foi até para uma aula do Cromos que nós demos no Palácio das Artes, de final de ano. Todo ano a gente faz uma aula no Palácio das Artes ou no Minas Centro com vários professores. Aí eu gravei esse vídeo para aula, né? Aí eu vou mostrar para vocês, que mostra um pouquinho do interior do Coliseu, né? Eu gravei lá dentro, falando algumas características também, né?
da própria construção aí e utilização do Coliseu em Roma. Aí, me dá o feedback aí pelo chat se vocês estão escutando o áudio, né? Se o áudio está chegando para vocês aí ou não, tá legal? Estamos aqui na cidade de Roma, no famoso anfiteatro Flaviano, mais conhecido como Coliseu. O Coliseu, galera, ele foi criado pelo imperador Vespasiano no século I depois de Cristo, inaugurado por seu filho Tito, também imperador romano, no ano 80 depois de Cristo. O Coliseu ficou muito famoso pelas batalhas entre gladiadores durante o Império Romano, mas não apenas batalhas entre gladiadores rolavam aqui no Coliseu. Nós tínhamos também, por exemplo, caçadas com animais e ali onde vocês estão vendo a parte do subsolo, a parte de baixo, ali tinha, obviamente, um palco que eles faziam uma floresta com caçadas de animais. Também o Coliseu pode ter sido utilizado como espaço para batalhas navais. Alagavam essa parte de baixo antes de construir esse subsolo, né, com as arenas, e faziam batalhas navais, o que não é totalmente comprovado historicamente, mas pode ter acontecido várias batalhas navais aqui também no Coliseu. Lembrando que o Coliseu tinha uma capacidade para aproximadamente 50 a 80 mil pessoas. Muitos consideram que ali 65 mil pessoas cabiam, né, em 5 ambientes diferentes. Nós tínhamos 5 espaços para as pessoas, né, se sentarem, sendo que as pessoas mais ricas se sentavam mais próximas, né, do palco, né, do Coliseu, do palco central. E as pessoas mais pobres, conforme as camadas sociais, sentavam na parte de cima. Lá na frente, onde tem um espaço branquinho, vocês estão vendo, era o local dos senadores. E ali, à direita dos senadores, né, entravam os gladiadores, e também um pouco mais à direita ficava o imperador. Lembrando que o Coliseu foi criado, obviamente, por imperadores, mas a construção foi feita por escravos, principalmente escravos que vieram da região de Jerusalém, quando os romanos ocuparam e por lá fizeram uma colônia, né? Galera, essa é a breve história, né, do famoso Coliseu de Roma. Um abraço! Bom, galerinha, né, deu para escutar legal aí, né? Então, com o fim desse Império Romano, ele invadido e destruído, vem um período conhecido como Idade Média. Idade Média é um período da história, que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula, inclusive, né? Que vai ser dividido em Alta e Baixa Idade Média. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo horário, tá? E no lugar do Império Romano surgem feudos. A Europa vai ficar ocidental, onde era o Império Romano do Ocidente, toda dividida em vários feudos. Vamos pensar países que existem hoje na Europa Ocidental. Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Holanda, parte da Alemanha, né? Essa região toda aí vai ser toda recortada em feudos com o fim do Império Romano, né? E nós vamos trabalhar características, inclusive, desses feudos, né, no próximo horário nosso, tá? Por exemplo, o Império Romano, galera, vou imaginar que o Império Romano era um abacate. Só que eu não sei desenhar abacate, fechou? Eu vou tentar desenhar um abacate aqui sem saber, tá? Vou imaginar que o Império Romano é um abacate. Rodrigo, seu abacate está muito feio. Eu sei, meu abacate está esquizofrênico, esquisito, escalafobético, tudo de estranho que vocês possam imaginar. Bacana. Mas é um abacate. O Império Romano é um abacate. E abacate tem caroço, não tem, galera? Então, nós vamos colocar um caroço no abacate, que é a capital, Roma, do Império Romano. O caroço no abacate é a capital, Roma, né? Inclusive, meu abacate começou a parecer um ovo. Tudo bem, a gente vai falar, é o ovo frito, mas é um abacate. Esse é o Império Romano. Aí esse Império Romano começa a entrar em decadência, né? Em declínio, em crise. Aí os povos bárbaros vizinhos ao Império Romano começam a invadi-lo. Em várias partes do abacate, do Império. Os romanos tentando se defender, antes eles eram dominadores, agora estão sofrendo invasões bárbaras. E essas invasões bárbaras destroem o abacate. O abacate vai se espedaçar. Eles vão chegar até na capital. Puf, e vão tomar o caroço. Vão tomar Roma, né? Tudo com guerras. Tudo com guerras. Com mortes. E aí o abacate se espedaça.
o que era o Império Romano, com uma capital, com leis escritas, a lei das 12 tábuas, com um exército público que protege o império, recebendo salários. Surge um abacate? Não, o abacate acaba, explode. E os pedaços desse abacate viram feudos. Feudos. E cada feudo vai ser administrado por um senhor feudal, que é um nobre romano ou bárbaro, que vai se defender por conta própria. Vai rolar uma privatização da defesa. Cada um defende suas terras por conta própria. E muitas guerras nesse período medieval. A Alta Idade Média vai ser um período de formação dos feudos. Inclusive, quando pensamos em Idade Média, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um castelo. Os castelos medievais. E aí, quando você pensa num castelo, você pensa num murinho baixinho ou numa puta de uma muralha grandona. Uma muralha para proteger o castelo, para proteger o feudo. De quem? Dos agressores. Galera, e quando você faz um muro gigante para proteger, é uma defesa pública ou privada? Privada. É igual quando você faz um murão na sua casa e coloca cerca elétrica em cima. Não é uma defesa pública, é uma defesa particular, privada. Vocês vão perceber que no período medieval tudo vai ser privado. Cada um defende suas próprias terras com suas próprias forças. O Rodrigão e o exército romano, ele se dissolve. E aí quem vai defender os feudos medievais? O cavaleiro medieval. E o cavaleiro medieval, ele não tem um salário como o soldado romano, que é mercenário e ganha dinheiro. O cavaleiro medieval vai lutar pela honra, pela glória, pela terra e pela dama. Por isso que vão ser muito comuns os duelos na Idade Média. Vamos duelar! Quando você chama alguém para duelar, uma defesa pública ou privada? Privada. Fechou? Eu estou saindo com meu cão pipoca na rua, estou passeando com meu cão pipoca, e aí passou uma cadela e mexeu com pipoca e falou assim: eu vou te agarrar, pipoca. Eu quis proteger o meu cão daquela cadela violenta que queria agarrar no pipoca, e eu chamei o dono da cadela: vamos duelar! Porque sua cadela está mexendo com o meu cão, e meu cão é puro. Entende? Se eu chamei o dono da cadela para duelar, é uma defesa privada. Isso aqui é minha espada. Ah, então na Idade Média nós temos a privatização da defesa? É. E da justiça também. A justiça vai ser privada. A defesa. As leis voltam a ser orais. As leis escritas do Império Romano acabam. E a Europa vai estar toda dividida em feudos. Aí o abacate acabou. E no lugar do abacate surgiu o quê? Um cacho de uvas. E eu também não sei desenhar um cacho de uvas. As uvinhas no cacho. Cada uvinha dessa é um feudo. Cada uvinha é um feudo. E aí cada feudo tem um senhor o quê? Feudal. Que é um nobre romano. Que é um nobre bárbaro. Ou é uma terra da igreja. E aí cada feudo tem suas próprias leis, seus próprios impostos. E o dono do feudo é chamado de quê? Senhor feudal. E quem vai trabalhar para ele? Os pobres, os sem terra, que vão ser chamados de servos. O mundo feudal é dividido assim: proprietários de terras e não proprietários. Os proprietários de terras têm poder. E quem não tem terra? Tem nada. Tem que trabalhar para quem tem. Aí o servo vai trabalhar em troca de quê? Proteção, alimentação e moradia. Rodrigão, qual a diferença do servo medieval para o escravizado romano? O escravizado é preso ao dono, o servo é preso à terra. Ele não tem terra. Se o senhor feudal tomar a terra do outro, o servo vai junto. É um trabalhador sem terra, que tem que trabalhar para quem tem terra, senão ele morre de fome, não sobrevive. A diferença básica do escravizado romano para o servo medieval é que o escravizado é preso a um dono. O servo é preso a quê? A terra. As relações de trabalho vão mudando. É igual o trabalhador assalariado hoje, é preso a quê? Ao salário. São formas diferentes de exploração do homem pelo homem. Modo de produção escravista, modo de produção feudal e modo de produção capitalista. São as relações de trabalho que vão mudando conforme os tempos e tempos.
Printou a tela, galerinha linda? Nós vamos fazer agora alguns exercícios aí, mostrando para vocês um pouco no material disso que nós acabamos de falar nessa aula e nas passadas. Eu quero que a galerinha me fale no chat se vocês já fizeram na aula passada a questão número 11, da página 30 do Enem. Agora mesmo eu respondo as perguntas, lindezas. Agora mesmo eu respondo para vocês, tá? Gabi vai me mostrar aqui. Então eu quero primeiro ver as questões com vocês. Vocês já fizeram a número 11, na página 30? Todo mundo pagava impostos, tá, Rafaela? Mas os pobres eram mais sobretaxados e mais violentados. Viu, Rafaela? Já respondendo a sua aí. Bernardo, as cidades como Roma não deixaram de ser usadas. As cidades continuam existindo, mas a vida medieval vai ser muito no campo, tá? Viu, Bernardo? Roma vai continuar existindo em várias cidades. Elas não acabam. Algumas acabam, outras não. Mas a vida medieval vai ser muito mais rural e a vida do Império Romano é muito mais urbanizada, tá? Responderam Rafaela e Bernardo de uma vez. Já fizemos, Larinha, a número 11? Obrigado, amor. E a número 9? Olha o número 9 para mim, Lara. A 10 eu sei que eu já fiz com vocês também. A 10 do Enem, tá? Página 30 e a 11 do Enem. A 9 não, né? A 10 eu já fiz. Então, nós vamos fazer a 9, dá uma olhada na 9. Página 29. Ela começa na página 29 e termina na 30. E depois da 9, vocês vão olhar a 14, tá? Primeiro a 9. E aí depois a 14, desculpa. Lê o texto da 9, pode colocar para a tela inteira. Assim que terminar essa aí, pode julgar a resposta aí para a gente passar para a próxima, tá? Galera mandando letra D. D de dado ou D de doido. Pode ser uma boa resposta. Pode ser um bom distrator. Beleza. Vamos colocar 14 agora para vocês. 14 está na página 31. A 14 já é sobre a crise, né? Romana. Dá uma olhada na 14. Assim que foram conseguindo responder, vai mandando aí, né? O gabarito da 14. Rafaela já deu uma mandada ali, né, Rafa? Letra B de bola. Alcimar veio junto. Wilmon, né? Júlia. Galera indo com letra B de bola. Vamos corrigir primeiro o número 9? Vamos lá? Número 9. Bom, vamos ler o texto aí. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar, na pequena célula cristã. Dividia-se a refeição e durante elas os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano. E a questão fala num texto aí, século II da era cristã. Século II da era cristã é no auge feudal, é no auge romano, período da Pax Romana, e prevalece o paganismo, o politeísmo. Então vocês estão vendo uma família cristã dentro de casa, fazendo orações, porque dentro de casa você está escondido. Na rua, geralmente, você vai ser o quê? Perseguido. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigavam. O motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se na letra D de doido. A galera mandou decisão política, que censurava
as manifestações públicas da doutrina dissidente. Exemplo, monoteísmo cristão. É o momento dessa questão, século II da era cristã, que os imperadores são pagãos, politeístas, e aí uma forte perseguição ao cristianismo. Fechou? Número 14. A crise do Império Romano ganhou visibilidade a partir do século III. Assinale a alternativa correta a respeito dos aspectos característicos dessa crise. Uma letra está retratando a crise. A letra que retrata a crise é a letra B de bola. O elevado custo de manutenção da máquina burocrática se gastava demais dentro do Império Romano, como, por exemplo, na política do pão e circo, né? E do exército, que asfixiava as finanças públicas. Um exército gigantesco que tinha que ser pago, remunerado, para tentar proteger as fronteiras desse Império Romano. Letra B de bola seria a resposta dessa questão. Fechou? Pode tirar tudo. Printou a tela, galerinha linda. Próximo horário, voltaremos com Idade Média. Bom intervalo para vocês, bom pão de queijo, bom torresmo. Fui, valeu!